Paz seja convosco. Estamos de volta no nosso estudo dos 10 mandamentos. Nós, no primeiro mandamento, falamos a quem devemos adorar. Nesse segundo mandamento, nós começamos a trabalhar o conceito de como, a forma que nós devemos adorar a Deus. E eu estou fazendo uma leitura de uma experiência que um pastor teve em relação a uma propaganda de igreja em relação a culto. E nós finalizamos, antes do intervalo, falando que esta adoração a Deus, ela não é determinada pelo que eu acho, pela forma que eu penso ou que eu desejo oferecer, e sim em relação àquele que recebe. Finalizamos dizendo que não é a aproximação de Deus em espírito e em verdade que está ocorrendo nas igrejas, mas com uma diversidade de passos e até de artefatos intermediários. Adora-se a Deus da forma como as pessoas querem e não como Ele determina. Ele não pede, Ele determina, Ele ordena. E de forma ofensiva à sua majestade, nós fazemos o que nós queremos. Consequentemente, mesmo sem ídolos de barro, de ferro, de pedra, nós quebramos continuamente o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Não existe forma mais odiosa de adoração do que o envolvimento com idolatria. Para Deus, a coisa mais abominável é você dizer que está adorando a Ele e você está adorando a outra coisa. Utilizar objetos ou um ídolo inanimado para representar o Deus Todo-Poderoso é um insulto à Sua Majestade e uma prova de quão irracional o homem caído é em seu pecado. A forma que você adora a Deus demonstra se você é um ser pensante ou não. Se você é realmente um filho de Deus ou não. A forma, o motivo, determina, tanto no nosso relacionamento interpessoal, se realmente nós amamos aqueles a quem nós dizemos amar, ou se nós não amamos. Falava lá em Caldas Novas sobre hábitos escravizadores e usava alguns exemplos. A pessoa que diz amar o seu esposo e a sua esposa e adultera, ele ama quem? Ele ama a si mesmo. Aquele que usa drogas, aquele que usa de uma forma desvairada o álcool, e machuca a sua família, seja emocionalmente e fisicamente, ele não ama ninguém a não ser a si mesmo. Quando nós demonstramos a adoração a um Deus ao invés de Deus, o que ocorre é que nós estamos afrontando a Ele. E as pessoas, elas fazem isso de uma maneira velada ou escancarada. Se você curiosamente pegar a Bíblia do Testemunho de Jeová, você vai ver em João capítulo 1, diferente do que as nossas escrituras dizem, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, não porque era no passado, é porque sempre foi. E eles colocam, na Bíblia do Testemunho de Jeová, João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, ou um tipo de Deus. Com apenas essa palavrinha aí de 2 letras, o M, você tira todo o contexto da Escritura. Você tira a divindade de Cristo. Tira a modo de dizer, claro que não tira. Mas as pessoas, elas acham que elas podem adorar a Deus como querem e Deus não aceita. Não existe forma mais odiosa de adoração do que o envolvimento com a idolatria. Utilizar objetos ou um ídolo inanimado
para representar o Deus Todo-Poderoso é um insulto à majestade de Deus e uma prova de quão irracional é o homem caído em seu pecado. O irmão Cláudio ele canta um hino que é a face de Cristo. E dentro do hino, o cantor, e no caso o irmão Cláudio que representa, ele vai expondo a figura que o pintor representou, a imagem de Cristo. Um rosto desfigurado, um rosto machucado, e no final a música finaliza dizendo: não, este rosto não é o rosto do meu Senhor, está muito mal representado. E nesse momento o irmão Cláudio ele dá aquele estirão na voz, dizendo que ele vai ver a face de Cristo, a face verdadeira. E nós não podemos representar Deus com coisas ou com objetos. A falsa adoração toma com frequência a forma de idolatria. Como é um Deus falso, como é um Deus que não ouve, como é um Deus que não fala, não vê, ele tem que ser agradado com alimentos, com ofertas, com doações e até com uma imagem física para que você possa tocá-lo. E isso pode ocorrer na forma de uma estátua, como também pode ocorrer através de um item, de um culto aparentemente judaico. Um óleo de unção que não tem nada mais do que uma essência diferenciada, em que se você tirar a essência, você pode fritar um ovo com ele. Não faz diferença nenhuma. A falsa adoração toma com frequência a forma de idolatria. Muitos, a exemplo do povo de Israel, no deserto, já caíram nesse pecado, esquecendo-se da onipresença de Deus e de suas ações no meio do seu povo. O povo de Israel no deserto, toda a primeira geração que saiu do Egito, morreu no deserto, porque eles eram idólatras de si mesmos. Nos tirou deste lugar, do lugar que nós comíamos bem. Eles esqueceram a opressão, eles esqueceram o clamor deles a Deus. Mas poxa, eu prefiro aquele pepino, eu prefiro os peixes que tinham lá, do que ficar aqui nesse deserto. Deus ele derrama o maná, um pão celestial que desceu do céu, e eles falam: nós estamos enfastiados desse maná, um alimento que eles não tinham que plantar, um alimento que eles não tinham que cuidar, não tinham que semear, simplesmente colher e comer. Outros como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi aquele exemplo que nós falamos das pessoas que agem dentro de uma condição abençoada, se mantiveram fiéis e testemunharam ao mundo o poder e a soberania de Deus vivo. O primeiro mandamento, depois nós vamos voltar na história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu vou até olhar aqui. Não, beleza, vai voltar. O primeiro mandamento, nosso assunto na outra semana passada, indica a quem nós devemos adorar. A resposta bíblica, como vimos, aponta para o Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel, soberano, que nos amou de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é a nossa salvação. A salvação não passa pela Igreja Cristã Semente de Vida. A salvação não passa pelas mãos ou pelos conselhos do pastor Paulo. A tua salvação ela passa pela figura de Cristo. Ele é o centro. Ele é o tudo. Não há ninguém outro a ser reverenciado. Nesse encontro nós vamos explorar um pouco mais como nós devemos adorar. Deus sabe que as pessoas em seus pecados distorcem tanto o objeto como a forma de adoração. Deus sabe disso. Deus sabe que muitas vezes pessoas com os corações sinceros o adoram olhando para uma estátua de escultura. Não se engane, na salvação, na glória, vão haver pessoas que adoravam imagens de escultura. E talvez você não encontre muitos líderes religiosos ou cantores gospel que não adoravam imagens de escultura, porque o cerne do problema
está dentro do coração, não fora dele. Romanos capítulo 1, verso 25. Abre aí, por gentileza. Romanos capítulo 1, verso 25. Nesse capítulo de Romanos 1, 25, nós temos o homem, como o homem adora a criatura em vez do Criador, no maior dos insultos ao Deus vivo. Romanos capítulo 1, verso 25 diz: pois eles mudaram, não, antes, 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências, pelos desejos de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Mas pera um pouquinho. Deus está falando em versículos anteriores sobre o relacionamento homossexual, a condenação de homens se deitando com homens e mulheres se deitando com mulheres. Por que ele fala aqui que ele está falando sobre adoração? Qual é a relação entre homossexualismo e idolatria? Toda a relação. Porque quando você tem uma ordenança de Deus, uma direção de Deus, um mandamento de Deus, e você o quebra, você o está fazendo porque você coloca como primícia que a sua vontade ela é mais importante do que a de Deus. E aí nasce um pecado, nasce o ato da idolatria. Quando Deus fala para o homem, e o homem tomará a sua mulher, e eles serão uma só carne, e o homem toma outro homem, ou a mulher toma outra mulher, ou eles dizem, o meu corpo e as minhas regras, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu desejo, mais do que um ato de rebeldia, é um ato de idolatria à sua própria pessoa. Quando você vai contra uma ordenança de Deus, você está demonstrando que você é um idólatra de si mesmo. Por essa razão, o segundo mandamento fala especificamente sobre o uso de imagens, proibindo a adoração a elas e por meio delas. A Igreja Católica Romana tenta até esquecer e até escondeu este mandamento, pois ele se choca frontalmente com as suas práticas. Nesse sentido, quando ela, Igreja Católica Romana, relaciona os 10 mandamentos, ela praticamente omite o segundo, dizendo que ele está englobado no primeiro, o qual ela apresenta de forma resumida. Então, de uma forma que não haja confronto na sua doutrina, pega-se o primeiro mandamento, o segundo mandamento, que visualmente ele é similar e se funde em um só, para que não fique escancarado que a apresentação e a adoração a imagens de escultura é um ato de idolatria. E você pode mudar o nome. Eu não adoro, mas eu venero. Você pode dar o nome que você quer. Quando você se submete a alguém, quando você confia nele, você está se submetendo a ele como se você fosse servo dele. Como no final dos 10 mandamentos, não podem ser 9, e ela tem que terminar com 10, a Igreja divide o 10º mandamento em 2. O 9º passa a ser cobiçar a mulher, e o 10º, cobiçar as demais possessões deste. Então, nós falamos de 10 mandamentos. Há um mandamento que incomoda no que eu acredito. Então eu fundo ele com o primeiro. Mas aí eu tenho um problema. Eu fico só com 9. Então eu vou lá no 10º e falo: não cobiçar a mulher do próximo é um mandamento. E não cobiçar os bens do seu próximo é outro mandamento. Porque afinal de contas a mulher não é um bem.
mas isso é uma falha, isso é um erro. Ele fala sobre cobiça e ele especifica que tipo de cobiça é. Cobiça da esposa, como também pode ser do esposo, como também de todos os seus bens. O segundo mandamento expõe e revela a nossa inclinação para a idolatria, tanto cristãos católicos romanos, como cristãos que são protestantes das igrejas evangélicas, eles têm se aprofundado dentro da idolatria em relação às suas denominações. Quando a pessoa diz eu sou de tal igreja até morrer, o meu pastor é o meu pai, é o meu... As pessoas elas tratam os pastores ou no extremo sem nenhum tipo de respeito, ou então como se eles fossem semideuses, os ungidos do Senhor, sendo que ser ungido do Senhor é ser separado, e todos nós o fomos. A partir do advento da morte e ressurreição de Jesus Cristo, você passa a ser santo em Cristo, você passa a ser ungido em Cristo, você passa a ser salvo em Cristo, você passa a ser justo em Cristo, nada referente a você, mas referente à figura de Deus. A palavra de Deus possui várias passagens que condenam o uso de ídolos. Não podemos adorar a Deus utilizando nenhum tipo de objeto intermediário. Tudo que tiver como intermediário a Deus, ele está levando, está remetendo ao quê? A idolatria. Alguns dos trechos principais que devemos ler com atenção, vamos abrir alguns textos, por gentileza. O primeiro é Deuteronômio 27:15. Eu peguei um texto do Antigo Testamento. Deuteronômio 27:15. Todos os evangelhos, toda a lei, ela se baseia nesses textos do Deuteronômio. Deuteronômio 27, verso 15, diz o seguinte: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e puser em lugar oculto, e todo o povo responderá amém. Deus, através de Moisés, diz: aquele que constrói imagens de escultura físicas são abomináveis. O que não diferencia aqueles que edificam imagens de escultura nos seus corações, da família, do trabalho, da esposa, do marido, dos filhos, de coisas, da televisão, do mengão, do coringão e de o que quer que seja. Segundo texto está em Levítico 26:1, é o segundo texto do Antigo Testamento. Levíticos, capítulo 26. Levítico. É Salmos e Levítico. Levítico 26, verso 1. Novamente ele fala: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Quando você se inclina a algo, você está reverenciando como se fosse uma divindade. Levítico, Deuteronômio. 1 João, capítulo 5, verso 21. Separei dois textos, 2 do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. 1 João, capítulo 5, verso 21, diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por que João ele não foi mais eloquente nas suas palavras? Porque o conceito de idolatria dentro do meio judaico-cristão estava totalmente entendido e alicerçado. Então ele faz apenas uma citação. Quando no Novo Testamento nós não vemos a
os escritores falando extensivamente, é porque aquele tema ele já está consolidado. É a mesma coisa que uma pessoa que está fazendo faculdade e o professor chegar em sala de aula e vou falar assim, agora nós vamos fazer uma conta de 1 mais 1 é igual a 2. Não há necessidade, aquilo ali já é subentendido, que as pessoas já sabem. Então não se trata daquilo, não é que não é importante, simplesmente já foi trabalhado. E o último texto está em Apocalipse 9:20. Apocalipse 9:20 diz assim, Apocalipse 9:20, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar a demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E Pedro fala, o pau estava pegando, o juízo de Deus culminando em extrema dor e agonia, e as pessoas, em vez de se arrependerem, elas continuavam adorando os deuses que não falam, não ouvem, não falam, não ouvem e não veem, e nada podem fazer. Eles não se rendem a Deus, mas continuam na sua idolatria. Idolatria do povo de Deus no deserto. Em Êxodo capítulo 32, nós lemos como o povo de Deus quebrou tanto o primeiro como o segundo mandamento, entregando-se à idolatria. Adoravam outros deuses por meio de ídolos. Tudo isso ocorreu quando Deus estava tão perto deles. Quando analisamos o que está ali registrado, notamos um fato interessante. Abre Êxodo capítulo 32. Por gentileza. Êxodo capítulo 32. Será que Deus estava longe dessas pessoas? Êxodo 32, verso 4 e verso 8. E este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril, é uma ferramenta, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Verso 8. E depressa se desviou do caminho que lhes havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Note que esta imagem, uma única, singular, que adoravam, mas por intermédio dela eles adoravam deuses no plural. Então havia apenas uma imagem, que era o bezerro de ouro, mas a fala do sacerdote é, estes são os seus deuses. Então a imagem era uma, mas que levava eles a adorar outros deuses. Certamente não pretendiam que a adoração terminasse na imagem, ela era apenas um meio, só que este meio foi condenado, amaldiçoado e abominado por Deus, por mais que houvesse sinceridade no coração daqueles homens. Por mais que houvesse sinceridade no coração de Arão, foi cometido um pecado e aquela ação foi condenada, amaldiçoada e abominada por Deus. A importância desse ponto é muito grande para nós. Estamos por demais acostumados a ouvir daqueles que usam imagem, que eles não só adoram, mas eles as veneram. Isso acontece no meio cristão evangélico. Se você perguntar para uma pessoa dessa, a pessoa fala assim, não, a minha igreja é o máximo. A minha igreja é demais. O meu pastor não há outro, eu não ouço outra pessoa. Não posso. As palavras dele são como as palavras do próprio Deus. O sentido, não há problema. Mas se você cria idolatria em relação a essas pessoas, se essa pessoa, porventura, vier cair em tentação, em pecado, e você se afastar da fé, na verdade, a sua adoração não era a Deus, mas era o homem. Para Deus,
Não há diferença. Como não há diferença se você só adora ou você venera. Não há diferença entre esta afirmação de dissimulação e o que ocorreu com os israelitas. Certamente os israelitas, se tivessem tido a chance, diriam que não estavam adorando aquela imagem. Se alguém tivesse perguntado, por que vocês estão adorando? Não estão, não. Não é bem isso que parece. Mas é isso que está acontecendo. Se eles tivessem tido a chance, diriam que não estavam adorando aquela imagem, mas sim aos deuses por ela representados. O pecado, ele permanece o mesmo, porque quem definiu isso foi o próprio Deus. Só adorará a mim. E a forma que você vai adorar não inclui imagens de escultura. Deus fala, eu quero a pizza de marguerita e eu não quero a pizza de cheddar. Eu não quero. Quem vai pagar sou eu. Eu tenho o meu direito de comprar o que eu quero e não o que você quer. Se você vai numa padaria e você gosta do pão mais branquinho e o padeiro fala, você vai levar esse pão mais escurinho, mais torradinho, e você não leva. Se for o contrário também, eu quero mais moradinho, moreninho, eu quero mais coradinho, eu não quero esse pão branquelo. Não, você vai levar esse, não levo. E por que a gente acha que Deus ele tem que necessariamente aceitar aquilo que a gente está oferecendo? O pecado permanece o mesmo. Só Deus é o legítimo recebedor da nossa veneração religiosa e a nossa adoração. A utilização de imagens de escultura, imagens que não se movem, que não têm poder nem fala, contrasta intensamente com o Deus verdadeiro, que é pessoal, que fala conosco, tem todo o poder, nos ama, nos adverte e nos quer bem. Nós devemos fugir de toda e qualquer idolatria, seja ela externa, seja ela interna. Tanto a idolatria interna como externa, elas são destruidoras. Elas acabam com a sua fé e tiram o foco principal do Altíssimo para coisas terceiras que não são o próprio Deus. Voltando agora para o exemplo bendito dos amigos de Daniel. Voltando um pouco à história. O povo de Israel havia sido dividido em duas tribos, em dois grupos. Em as tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do norte, elas foram levadas cativo anos antes pelo povo assírio. Passado um tempo, o povo de Israel, o povo da tribo de Judá, as tribos do sul, não se arrependeram e Deus deu o mesmo ultimato que deu para as tribos do norte, ele dá para as tribos do sul. E o povo babilônico que foi levantado por Deus, não foi o diabo, foi levantado por Deus, eles vão até Jerusalém e eles tinham um procedimento diferente, eles tiravam as pessoas que eram sábias, que eram boas trabalhadoras, que tinham profissão, levavam para a sua terra como escravos, mas ensinavam a eles a língua, concediam a eles uma residência, permitia que eles se casassem, para que a cultura babilônica ficasse mais forte. E Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram encontrados em Jerusalém ainda como pessoas sábias, entendidas e que poderiam fazer com que a cultura babilônica crescesse. Aqueles homens entraram, junto com Daniel, também deixaram de comer os manjares dos reis, junto com Daniel, e cada um recebeu uma função. Através de Daniel, aqueles homens foram colocados em altos cargos. Esse é o cenário. Vamos continuar. Os israelitas no deserto, sob a liderança de Arão, desobedeceram ao primeiro e ao segundo mandamento, e essa desobediência trouxe graves castigos. Um dos registros que a palavra de Deus faz do cumprimento desse mandamento, da obediência, é o do incidente na vida dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, relatado lá em Daniel capítulo 3, eu não vou abrir para ler não. O texto conta que foi levantada uma imagem. Aqueles homens que eram idólatras
eles quiseram de uma forma puxar o saco do rei. E falaram assim: rei, vamos construir uma estátua? E o rei falou: vamos construir sim. Uma estátua grande, uma estátua de ouro, uma estátua com vários metros de altura, para ser vista em muitos lugares. E foi declarado um decreto que aquela imagem ela deveria ser adorada. Essa imagem era impressionante, grandiosa. Ela tinha a altura aproximada de um prédio de 10 andares. Talvez você fale hoje, não era tão grande assim, mas para a época, um monumento de 10 andares de altura, 30 metros de altura, era muito grande. A largura daquela imagem era de 3 metros. Era como você olhar a altura do chão da sua casa até o teto da sua casa. Normalmente o pé direito, que é a altura, tem 3 metros. Essa era a largura da imagem, com 30 metros de altura. Sua consagração, ela foi procedida com grande pompa. As pessoas fizeram uma grande festa de inauguração daquela imagem. A sua consagração chamou pessoas de todos os lugares, abrangendo todos os aspectos culturais e cerimoniais daquele povo. O texto registra que todas as autoridades estavam conjuntamente presentes e apoiando a adoração daquela imagem. Todos falavam: nós temos que adorar. Essa é a representação desse rei, é a representação de praticamente um Deus. Isso é algo que acontecia no Egito. Faraó, ele era apresentado não como filho da sua mãe, mas ele era o filho do Deus, era chamado o Deus Ra. E ele era aquele que era a autoridade suprema e que ele não errava e não havia nenhum tipo de problema. E o que estava querendo se fazer com Nabucodonosor era a mesma coisa, imprimir sobre a vida dele o contexto e a condição de divindade. Aqueles homens que adoravam, aqueles homens que levantaram estátuas de escultura, eles acusaram Sadraque, Mesaque e Abednego, lá no capítulo Daniel 3, verso 12. Eles acusaram os 3 ao rei. E o rei chama eles à sua presença. Por que vocês não estão adorando? Nós estamos fazendo sinais ao toque da trombeta, ao toque dos símbolos, dos sinetes. Talvez vocês não tenham ouvido. Aguardaram o próximo momento de adoração. Vai tocar agora. E eles tocaram, todos adoraram e eles continuaram firmes. Ao serem interpelados pelo rei, respondem de uma forma corajosa e que nos fornece uma primeira lição de fé, confiança e submissão aos desígnios de Deus. Aqueles homens olham e falam: nós não vamos adorar a você. Nós não vamos adorar a imagem de escultura que você levantou. E o rei responde: se vocês não adorarem, nós vamos levantar a temperatura da fornalha, que está acesa, 7 vezes mais, para que vocês sejam consumidos pelo fogo da fornalha. E eles falaram: pode até ser que a gente morra, mas pode ser que o nosso Deus nos livre. Independente de uma coisa ou outra, nós não vamos ser convencidos a adorar esta imagem de escultura. E o rei, furioso, mandou que os seus soldados levassem aqueles homens e jogassem dentro da fornalha ardente. Aparentemente, pelo menos na minha imaginação, havia a entrada, a parte de baixo da fornalha, e havia uma parte de cima, entendo eu. E a palavra de Deus diz que quando aqueles homens foram jogar aqueles homens dentro da fornalha, só de se aproximarem da entrada da fornalha, eles morreram queimados. E aqueles homens caíram dentro da fornalha e o rei se alegrou, porque aqueles que não se dobravam, eles iriam morrer. Mas alguém cutucou o rei e falou: rei, nós não jogamos, foram 3 pessoas. E o rei falou que foram os 3 rebeldes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas rei, eu estou vendo 4. E eles estão andando
no meio da fornalha, como se estivessem passeando, e são palavras minhas, passeando como se estivessem passeando na grama, na beira de um lago. E aquele rei fica espantado, e ele chama eles, e eles saem dali sem não ter nenhum cabelo queimado, nem um pedaço da sua roupa queimada, e naquele momento é reconhecido que eles servem ao Deus verdadeiro. Primeira coisa que nós notamos é a fé. O rei pergunta a eles, antes de serem jogados na fornalha, quem é o Deus que pode livrar vocês? E eles respondem, você já sabe. Quanto a isso eu não tenho o que responder. Você já sabe a ação dele com Daniel. Você já sabe o que nosso Deus faz. Eles já haviam dado testemunho anteriormente ao Deus do Deus de Israel. Esse Deus já havia demonstrado o seu poder na vida do rei, na própria vida dos israelitas. Eram os preceitos desse Deus que estavam sendo obedecidos e eles estavam guardando o segundo mandamento, mas o rei não conseguia enxergar isso. A segunda coisa que nós notamos, além de fé, é confiança. Era nesse Deus que a confiança de livramento estava depositada. Eles não gritaram, chama Daniel, Daniel tem que vir aqui, Daniel ele vai ter que nos defender. Eles não tinham a qualquer dúvida que Deus era poderoso para que, se ele desejasse, livrá-los, guardá-los da ira do rei, inclusive da pena imposta por aquele rei idólatra. Então nós vemos a fé, nós vemos a confiança, mas também nós encontramos a submissão. Apesar de não terem dúvidas, eles estavam conscientes das suas limitações. Não sabiam o futuro, mas o colocavam nas mãos de Deus e estavam preparados para aceitar o resultado da providência, qualquer que fosse. Além da submissão a Deus, eles também se submetem à figura do Deus, do rei. E eles não são arrastados, eles vão sendo levados. No verso 15, nós podemos ler e observar que os preceitos de Deus são sobre qualquer adversidade da vida, qualquer luta, qualquer dificuldade que porventura você passe, Deus, ele é acima dessas coisas. Que contraste que nós temos com tantas orações ouvidas nos dias de hoje por livramento, por cura, por resoluções de problemas. Muito mais parecem orações como se nós estivéssemos querendo extrair uma coisa de Deus na marra. Há igrejas que dizem, você entregou o seu dízimo, você entregou a sua oferta, agora nós vamos colocar Deus na parede. Literalmente eles falam isso. Nos acostumamos a ouvir orações, expressões em que nós determinamos a Deus como se Deus fosse o nosso criado. Ouvimos que se não formos ousados e até desrespeitosos ao nosso sentido é que não temos fé. Você não se submete à dor que Deus está permitindo, você está sendo uma pessoa sem fé. Contrastando com isso, nós vemos o ensinamento bíblico na vida desses três servos de Deus. Nosso tempo ele se esgotou. Na semana que vem, se o Senhor assim o permitir, nós vamos dar continuidade a essa expressão de fé, de reconhecimento a quem nós devemos adorar e a forma com a qual nós devemos adorar o Deus único e verdadeiro. Que Deus te abençoe. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, porque temos caminhado na direção de aprender quem é o Senhor e como nós devemos adorar ao Senhor. Que cada vez mais, Pai, os 10 mandamentos, na sua essência, na sua pureza, possam ser impregnados no nosso coração, para que nós possamos viver uma vida cada vez mais santa e agradável ao Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus. Queridos, eu agradeço você pelo tempo em que você esteve comigo.
Sei que a palavra, ela muitas vezes ela é indigesta, mas é um remédio necessário para que você cada vez mais se assemelhe ao nosso Senhor Jesus Cristo. Logo mais às 19 horas nós teremos o nosso tempo de louvor e adoração ao Senhor no culto noturno. Eu quero convidar você, convide outras pessoas, que você que ouviu a escola dominical compartilhe com outras pessoas, convide pessoas que você entende que possam ser abençoados. E o mais, Deus, Ele fará. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém e amém. Que Deus te abençoe e conceda a graça.